nada a mencionar aqui antes de dizer um pouquinho como é que nós estamos indo agora, principalmente em relação ao final do ano, mas que é sempre bom lembrar que o estágio no qual nós estamos agora em relação ao nosso processo de recuperação, na prática vem de um processo que começou, como vocês bem sabem, em 2016, com a aprovação da recuperação judicial, e que levou aí cerca de 2 anos, mais ou menos, até ter o seu primeiro plano de recuperação aprovado, que foi aprovado lá no final de 2017, início de 2018, e a partir de lá, eu menciono que nós já passamos por mais 2 fases, ou estamos iniciando a terceira fase agora do nosso processo de transformação, da nossa jornada. Isso começou com o plano, e o plano para nós trouxe principalmente um componente muito importante, principalmente para o mercado investidor, que foi a mudança de governança da companhia. Vocês se recordam, até então a governança da companhia foi marcada aí por uma série de disputas, de conflitos societários e disputas entre conselho e acionistas, então foi um período conturbado, pré-recuperação judicial. Felizmente, depois da aprovação da recuperação, e principalmente depois da aprovação do primeiro plano, que foi aprovado ao final de 2017, a companhia teve uma mudança de governança muito grande. E essa governança foi quem trouxe a estabilidade necessária para que a companhia pudesse pensar e planejar o seu futuro de volta à normalidade, de recuperação plena, que é o que está acontecendo, o processo está acontecendo exatamente agora. E isso culminou com o apontamento de um novo conselho ao final de 2018, foi um conselho completamente independente. Eu me juntei à companhia como conselheiro naquele momento, e ao longo de 2018 e 2019, o conselho trabalhou muito para criar a visão, de fato, de longo prazo da recuperação, da transformação da companhia, e essa foi a segunda fase do nosso plano de transformação, que foi justamente um plano, o chamado Plano Estratégico de Transformação, que o conselho, juntamente com o management, a administração da companhia, anunciaram em julho de 2019. Então, naquele momento, nós anunciamos um plano que tinha principalmente 3 grandes componentes para continuar com o processo de recuperação da companhia. Um deles era a possibilidade de venda de ativos e a necessidade de trazer caixa, de trazer recursos para a companhia para que ela pudesse continuar a investir. Um segundo pilar foi uma transição estratégica realmente de modelo, uma mudança de modelo de estratégia, principalmente com o foco na fibra. Então foi uma visão de voltar a companhia para usar o seu principal ativo estratégico, que é a fibra, como base de todo o seu plano de recuperação, incluindo a possibilidade de algumas vendas de ativos, como já mencionado no ponto anterior, que incluíam a própria operação móvel, e finalmente um ponto de simplificação e eficiência operacional que tem levado aqui a uma grande redução de custos, que é necessária para que as 2 outras coisas também aconteçam, que é a própria geração de recursos para investimento e a transição estratégica com foco em um novo modelo. E nós gostamos de mencionar que a empresa, desde do anúncio do seu plano em julho de 2019, ela executou em praticamente todas essas 3 frentes. Isso pôde levar a bons resultados, tanto na venda de ativos e na obtenção de recursos. Então, foram feitas as vendas de ativos, em particular do ativo da nossa operação da Unitel em Angola, que trouxe $1 bilhão em recursos para a companhia continuar investindo. Também foi feito um processo de captação estruturada de um empréstimo ponte no início de 2020, final de 2019, início de 2020, que nos ajudou a ter toda a tranquilidade para continuar investindo durante esse ano. Foram feitas recuperações de impostos. Foi iniciada uma transição estratégica muito bem sucedida do nosso modelo de operação. Então, nós começamos a olhar para a fibra realmente como a grande aposta de futuro de geração de receita para a companhia, uma vez que, como todos nós sabemos, os resultados e a receita que vem da telefonia fixa, que vem do cobre, que é o mundo antigo, continuam a declinar ano contra ano. Então, apostando no crescimento da fibra, principalmente com o Oi Fibra, que é a nossa banda larga residencial, nós conseguimos fazer com que essa curva de receita comece a mudar e a gente comece a recuperar crescimento de receita, olhando para o futuro, não mais para o passado. E, finalmente, nós também conseguimos entregar muito boas reduções de custos durante praticamente todo o ano de 2019 e até agora, durante todo o ano de 2020, também reduções expressivas de custo ano contra ano a cada trimestre. E essa boa execução foi o que permitiu que nós passássemos, então,
ao que eu chamo de terceira fase do nosso processo de transformação, que foi a apresentação de um novo modelo e de um aditamento ao nosso plano de recuperação judicial. Então, em junho desse ano, em junho de 2020, nós fizemos um aditamento ao plano, publicamos essa proposta de aditamento ao plano, que era uma proposta que, de fato, consolidava o futuro da companhia com base na fibra, que fazia também uma série de movimentos para permitir a venda de ativos como UPIs, que são unidades protegidas do processo da recuperação, que não levam sucessão para eventuais compradores, como mais uma maneira de reconfigurar a companhia para a sustentabilidade, trazer recursos para a sustentabilidade, e aí foram colocados ali como estruturas para esse processo de vendas de ativos, tanto torres, quanto data centers, quanto operação móvel, e também, e principalmente, a inclusão de uma possibilidade de assunção de um novo sócio no modelo de infraestrutura. Nós promovemos ainda algo que agora já está bastante mais disseminado e que acabou sendo uma novidade do ponto de vista de estratégia, mas que foi uma proposta de separação estrutural da companhia, olhando para o futuro, fazendo com que a companhia tivesse dois grandes pilares, um voltado à infraestrutura, assumindo um sócio novo, que seja capaz de construir junto com a Oi uma rede neutra que vai prestar serviço para todo o mercado, e do outro lado uma companhia muito forte na marca consumidor, que vai continuar a fazer tudo que a Oi já faz para o consumidor, mas que vai também se expandir para outros serviços que não só necessariamente os serviços de telecomunicações, de conectividade. E com isso tudo, nós ainda propusemos no nosso aditamento ao plano alguns mecanismos de redução da alavancagem da companhia. Ao fazer essas vendas de ativos e ao fazer a aprovação desse plano, nós não só teremos os recursos para diminuir a nossa dívida existente, mas também foram aprovados alguns mecanismos que fazem com que essa dívida possa ser diminuída de maneira proporcional ao risco que a companhia deixa de ter daqui para frente. Então, esse plano foi um plano apresentado em junho, foi um plano que teve algumas modificações depois das conversas com credores entre junho e agosto. Em agosto, nós acabamos publicando a versão definitiva do plano, que foi levado à votação no início de setembro. Esse plano foi aprovado por ampla maioria em setembro, por todos os credores, foi homologado pelo juízo da recuperação judicial no início de outubro, e agora nós então continuamos com o plano sendo executado de maneira bastante bem sucedida. Tanto é que recentemente, eu até comento daqui a pouquinho, nós tivemos processos de torres, processos de data centers já concluídos, também um processo que a gente chama de processo competitivo judicial para a venda da nossa operação móvel, concluído agora no último dia 14. Então, agora, daqui para frente, o foco é um foco muito operacional em fazer com que nós continuemos essa jornada de transformação. Então, isso é só um preâmbulo para poder comentar com vocês. Então, quais foram os nossos resultados agora, já que a gente está se aproximando do final do ano? Então, os resultados até o final do terceiro trimestre, de maneira mais pública, e até o quarto trimestre, aquilo que nós já divulgamos publicamente, onde é que nós estamos. Se você puder seguir adiante,